Capítulo 2. No jardim. Sentados sob uma árvore. Senhora, sei que posso questioná-la sobre muitas coisas desde que tenha a intenção sincera, método de avaliação e disciplina de aprender e escutar a observar. Por isso lhe pergunto se o momento é adequado para conversarmos. A mediunidade belisca-se. Não estaria sonhando? Alguém que me entende? Nas atuais circunstâncias, seria possível alguém me entender? Pergunta-se. Olha para Felipe e responde. Sim, querido amigo. Conversemos que a hora é apropriada. Eu queria saber a sua história. Quando ela começa? Indaga Felipe. A mediunidade respira fundo e vai buscar na memória aquelas histórias valiosas que a maioria das pessoas não tem interesse em conhecer. Estão muito ocupadas com coisa nenhuma. Eu sou antiguíssima, diz a mediunidade. Antes de haver habitantes no mundo, eu existia, porque existo em todos os planos da vida. Sem mim, o universo seria solidão e a obra de Deus, desolação. Explica humilde e verdadeira. Que bonito! Sabia que iria aprender muito. Continue, por favor, pede Felipe. Eu que impulsionei o ser primitivo a ter fé em Deus e na vida espiritual. Na época, lembro bem, movia pedras, batia em árvores e permitia que os encarnados vissem os desencarnados. Tantas cenas interessantes. Nas materializações de espíritos, conseguia que mães voltassem para abraçar os filhos amados e que namorados se despedissem se olhando nos olhos. O ser, mesmo primitivo, já ama e ampliar o amor é minha função. Também cuidava das crianças. Quando elas ficavam muito tristes pela morte de seus animais, eu fazia tudo para que eles pudessem vê-los e brincassem com eles. Você precisava ver o quanto elas se alegravam. Que interessante! E elas não tinham medo? Pergunta Felipe. Medo? De quê? Elas sentiam que sou parte da obra de Deus e gostavam de mim tanto quanto das chuvas e dos rios. Que bons tempos, diz feliz. E você ajudou na melhoria da vida deles? Como? Felipe mal continha sua curiosidade saudável. Sim, comigo tem progresso material e espiritual. Só não gosto de gente preguiçosa que não quer aprender e de gente ignorante que troca espiritualização por ambição. Conte, por favor, como você ajudou essas pessoas? Pede Felipe. Ajudei na caça, na descoberta de áreas com alimentos para a colheita, por exemplo. Às vezes era inspiração, às vezes fazia barulho e permitia que o guia protetor da tribo se materializasse e apontasse para onde deveria ir o grupo. A senhora sempre aponta os bons caminhos, pensa Felipe. Depois, foi ainda mais interessante. Quer saber mesmo? Pergunta a mediunidade. Ela só revela seus segredos para quem realmente quer conhecê-los. Sim, quero. Prometo sempre honrar a senhora, diz Felipe entusiasmado. Tive uma tarefa árdua, mas que deu ótimos resultados. Tinha que possibilitar a descoberta de técnicas agrícolas e de criação de animais para que os homens pudessem viver em sociedades estabelecidas e deixassem de ser nômades. Era hora de eles ampliarem a capacidade de pensar e de sentir, de terem condições de questionarem mais sobre a natureza e de dialogarem. Quando estamos sempre apreensivos com as coisas materiais, o sentimento e a inteligência não se desenvolvem satisfatoriamente. A descoberta da agricultura e da domesticação de animais está relacionada com a senhora? Pergunta Felipe empolgado. Não apenas essas descobertas, mas vou falar delas. Os espíritos mais interessados nesse assunto eram desdobrados, claro, por mim. Eram médiuns de desdobramento.
e no mundo espiritual eram ensinados a plantar, a domesticar animais e a escolher os melhores lugares para habitarem. Eles saíam do corpo e treinavam, treinavam e treinavam. E isso é importante que seja entendido. Comigo, o trabalho aumenta muito, mas os resultados são excelentes. Que é fascinante. E eles lhe agradeciam? Sim, com certeza, responde pensativa. Há tempo, a senhora mediunidade não ouvia alguém lhe falar em agradecimento. Nesses tempos difíceis, o normal era ela ser desprezada, temida, proibida, pensa. E como eles lhe agradeciam? Pergunta novamente Felipe. Fundaram templos, na verdade, oráculos, como explica o José Herculano. Esse sim me entendeu. Eu era tratada com respeito. Tinha gente preocupada em me ouvir. Por meu intermédio eram transmitidos muitos conselhos importantes. Mas sabe como é? Fui ficando cada vez mais isolada. Todo apego sufoca e eu fiquei sufocada. Chegou uma época em que não aguentava mais. Precisava sair, ver o sol, conversar diretamente com o povo. Mas a senhora deixou de conversar com o povo? Não, nunca. Mas tinha que ser por meio do oráculo ou às escondidas. E por isso muita gente ficou com medo de mim. Se eu não me comunicasse pelo oráculo, eu era combatida. Entendo. E o que foi feito? Indaga Felipe. Falei com Jesus, ainda desconhecido do mundo material, mas conhecido de todos nós. A senhora fala com Jesus? Interrompe Felipe. Claro, meu filho. Não é privilégio, é porque sem mim ninguém fala com ele, entende? A prece é uma comunicação telepática, não é? Diz sorrindo. E o que ele fez? Felipe está impressionado. Enviou pessoas maravilhosas para ensinar nas praças públicas, nos povoados distantes e nas capitais mais importantes. Ensina algo essencial. Eu quero ser amiga de todos. Depois, ele mesmo veio pessoalmente ensinar o amor e ensinar como eu posso auxiliar a alcançá-lo. A senhora é importante, exclama com espanto Felipe. Sou, mas também sou simples. Deus quer que eu conviva com todos. Além de Jesus, com quem mais a senhora conviveu? A lista é enorme, mas posso citar alguns que você deve conhecer. Sócrates, por exemplo, falou de mim no seu julgamento. De fato, ajudei, e muito, o filósofo de Atenas. Alertei-o que deveria dedicar-se à filosofia. Ele queria ser político, mas não podia. Não naquela encarnação. Graças a mim, ele foi avisado e nasceu a filosofia ocidental. Com minha ajuda, certa vez ele foi salvo de um acidente que seria fatal. Eu permitia que seu guia inspirasse a ele e aos seus discípulos, bem como a outros encarnados. Não é fácil fazer filosofia. Transmitir ideias complexas exige muito esforço de todos, de encarnados e desencarnados, mas valeu a pena. Com quem mais a senhora conviveu? Felipe mal pôde se conter. Lembro-me do profeta Isaías. Convivíamos tão bem. Auxiliei-o a moralizar o povo, condenar as injustiças, falar que Deus é único e descrever o plano espiritual. Também convivia muito feliz com o apóstolo Paulo. Aliás, modéstia à parte, não fosse eu, ao invés dele ter sido um dos maiores cristãos de todos os tempos, teria sido assassino vulgar. Desculpa falar assim, mas é meu dever ensinar a verdade. E ele foi grato à senhora? Pergunta Felipe. Sim, honrou-me pelo exemplo e pelo que ensinou. Paulo alertou aos cristãos que sem profetismo, mediunidade, não existiria verdadeiro cristianismo e escreveu orientações excelentes para que os cristãos me entendessem. Explica a mediunidade. Foi? Como? Felipe nunca imaginou que a mediunidade fosse tão interessante. A mediunidade sorri,
retira do bolso um pergaminho, lê a carta que o apóstolo escreveu para os cristãos da cidade de Corinto. Irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes sobre os dons espirituais. Existe diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Da mesma forma que existe diversidade de atividades no mundo, mas o Deus é o mesmo. Há também diversidade de tarefas espirituais, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Há também diversidade de tarefas espirituais, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, a manifestação do Espírito dá a palavra da sabedoria, e a outro a manifestação do Espírito da palavra da ciência, e a outro a mesma manifestação da fé, e a outro os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Felipe mal acredita. O apóstolo Paulo fala de mediunidade com o nome de dom. Quais os tipos de manifestação da mediunidade você identifica? Pergunta a amiga. Felipe pensa e diz: o dom da palavra da sabedoria e da palavra da ciência é a inspiração, a serviço da filosofia e da ciência. O dom de curar pode ser o passe, bem como as cirurgias espirituais. O dom de operar maravilhas pode ser a materialização ou o transporte de objetos para locais fechados. A profecia pode ser a revelação de acontecimentos futuros. O dom de discernir é também inspiração usada, por exemplo, no diálogo com os espíritos desencarnados, nas reuniões mediúnicas de desobsessão. A verdade e a interpretação de línguas é quando o médium fala ou entende uma língua estrangeira que não conhece. A mediunidade sorri. Felipe compreendeu a carta do apóstolo.